Artigo 93. Nas contratações de projetos ou de serviço técnico especializado, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programa e aplicação da internet para computador, máquina, equipamento, dispositivo, tratamento, comunicação da informação, software e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a ele relativo para a administração pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do seu autor. Então, olha aqui, no meu entendimento, a redação tá ruim, tá fraca. Do que isso se trata? Vamos falar de engenharia, mas principalmente de arquitetura. Todo projeto arquitetônico tem direito autoral. Isso decorre da lei de direitos autorais. E a administração pública só poderia fazer uma reforma, só poderia fazer uma alteração de fachada, de interior, se tiver a respectiva autorização do seu autor. Agora, aqui a regra está dizendo o seguinte: o autor deverá ceder. Então, ainda assim, depende no contrato, tenha uma cláusula específica como um modelo de autorização do autor cedendo isso. Meu entendimento, a redação deveria ser diferente. A redação já deveria considerar como automaticamente fornecido. Contratou com a administração, automaticamente já cedeu os direitos de tudo aquilo que vai ser desenvolvido. Isso aqui pode dar margem para uma discussão futura. Parágrafo 1º. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio e exceção dos direitos a que se refere o caput do artigo, incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinente à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Aqui a lei está dizendo o seguinte: tá, então não tem como fornecer o direito autoral, então você vai me passar todos os documentos para que numa eventual necessidade de alteração, modificação, manutenção, eu tenha condições de fazer isso sem depender de você, porque você já recebeu e eu não quero mais toda vez que eu preciso ficar correndo atrás de ti. Parágrafo 2º. É facultado à administração pública deixar de exigir a cessão de direito a que se refere o caput desse artigo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e mecanismos instituídos pela Lei 10.973, 2 de dezembro de 2004. Então é o seguinte: a contratação é para o desenvolvimento de uma pesquisa. Aqui a lei está se referindo a que o pesquisador não tenha que ceder os direitos da pesquisa para a administração pública. No meu entendimento, isso é questionável, mas digamos que abriria a seguinte possibilidade. Então tá, se a gente atingir o nosso objetivo, então eu vou ter direito a 20% de exploração da patente e você 80%. Basicamente isso daí. Parágrafo 3º. Na hipótese de posterior alteração de projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado, os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. Então, além de tudo isso, ainda quando a administração for promover uma alteração, ela tem que comunicar ao autor. Isso tem que estar previsto em contrato. Então, vocês veem que são muitas exigências. E nós, interessados do ramo da engenharia, da arquitetura, construção civil, projeto, perícia, execução, nós temos que estar atentos à expressa e formal redação no termo de contrato. Artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratação Pública, aquele que vai ter que ter mais conteúdo que o Google, é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos com dado da sua assinatura. Então, quer dizer que a administração que não juntar o contrato no portal não tem eficácia aquele contrato, aí o particular é penalizado por isso. 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta. Essa regra é, no mínimo, no meu ponto de vista, exagerada. Porque quer dizer, quem tem o poder de fazer essa juntada é a administração. Então, se por algum motivo ela não faz, o contrato não tem eficácia. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir da sua assinatura
e deverão ser publicados no prazo previsto no inciso 1 e 2, que é os 10 e 20 dias úteis, sob pena de nulidade, mas aqui é contrato de urgência, aí é uma outra situação. Parágrafo 2º, a divulgação de que trata o caput desse artigo, quando é referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá indicar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver do transporte, hospedagem, infraestrutura, logística de evento e demais despesas específicas. Isso aqui é maravilhoso, porque aí sim, todo mundo vai saber quanto custa a contratação de fulano de tal, já vai cair o preço de cara, né? Só pela eficácia aqui, pela eficiência, vamos chamar, da implementação do princípio da publicidade, que eu sempre defendi, que em termos gerais é o princípio mais importante. E para nós, engenheiros, arquitetos, o princípio mais importante é o da justa remuneração, que tinha a previsão formal na 8.666 e não entrou no artigo 5º da 14.133, que fala dos princípios. Um erro imperdoável deixar o princípio da justa remuneração de fora. Então, cachê de artista, tudo bem, caso de urgência, tudo bem. Agora, contratação normal, contratação de projeto, de obra. O contrato perder eficácia, eu estou achando um exagero isso aqui, mas olha, aqui vai falar de obras. Parágrafo 3º. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato os quantitativos e os preços unitários e totais que contratarem em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. É o princípio da publicidade. Aí o 4º e o 5º foram vetados. A gente poderia, uma eventual aula, aí, fazer uma análise dos vetos. E vamos para o último artigo aqui da questão dos contratos, para depois entrar no capítulo 2 das garantias. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Dispensa de licitação em razão de valor. Então, para dispensa de licitação, o contrato não é obrigatório. Acho um erro deixar isso como faculdade. Eu entendo que o contrato deveria ser obrigatório em qualquer situação, porque o contrato gente, um servidor preparado aí elabora um contrato em um dia, porque 95% do contrato é cópia de um outro contrato. 2. Compra com entrega imediata integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Parágrafo 1º. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato implica-se no que couber o artigo 92 dessa lei. Já vemos do que se trata. E o parágrafo 2º. Anulo de qualquer efeito o contrato verbal com a administração, salvo os de pequena compra ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendido aquele de valor não superior a R$10.000. Tudo bem, R$10.000. Agora, a nova lei está aqui. É contrato verbal. E o princípio da formalização? Então, me parece aqui que é um passo atrás, ou pelo menos já não deram um passo à frente. Então, a hipótese de substituição, que é o parágrafo 1º, aplica-se no que couber ao artigo 92. Vamos ver o que é que diz o 92. Eles são necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam. Então, ele está dizendo, olha, nesse tipo de situação você não precisa colocar tudo isso. Acho um erro. Acho que o contrato é bom para as duas partes, mas enfim, o legislador entendeu aqui que existem alguns casos em que não tem a necessidade da formalização do mesmo. Então a gente encerra aqui. Era isso o meu grande abraço e eu espero que estejam gostando.